Bom dia, hoje é quinta-feira, estamos abrindo mais um quadro Ciendo Saudável aqui do podcast Doses Milionárias. E hoje o nosso tema é para você mulher aí no Outubro Rosa descobrir como aumentar os seus músculos após os 40. E para conversar sobre esse tema, a gente tem aqui a Aline Medeiros, que é personal trainer e em breve também nutricionista, que é uma autoridade e referência no acompanhamento de mulheres, né, Aline? Bom dia, Aline, seja muito bem-vinda. Bom dia, Poliana. Bom dia para você que está aqui nos assistindo. É sempre um prazer enorme vir aqui falar sobre saúde, sobre atividade física. E, bom, acho que os nossos telespectadores, eles já estão mais do que acostumados a associarem a atividade física não apenas mais com a parte estética, né, mas também com saúde. E é muito bom falar sobre isso. E é isso. E assim, nesse mês a gente decidiu aí conversando, falar sobre saúde feminina e falar sobre ganho de massa muscular após os 40 anos, porque realmente é um desafio. A gente sabe que tem vários fatores que às vezes dificultam e atrapalham a mulher a ganhar massa muscular nesse período, e é também uma fase em que aumenta a incidência do câncer de mama. Então, esse mês, que é um mês aí de prevenção, de alerta, né, para a mulher lembrar de fazer o autoexame, pensando na prevenção, porque a gente sabe que o câncer de mama, apesar de ser um dos cânceres que mais incidem aí nas mulheres, ele pode ser, muitas vezes, quando diagnosticado já no início, ele pode não trazer muitos prejuízos para a mulher. Então, é importante a gente conversar e principalmente sobre o que a gente mais gosta, que é prevenção, né, Aline? Agora, falando sobre o nosso tema, o que você acha que leva o maior desafio para as mulheres aí na faixa dos 40 anos? Por que é tão difícil ganhar massa muscular? E é mesmo mais difícil ganhar massa muscular após os 40 anos? Sim, Polly, é muito difícil, porque as mulheres aos 40 anos, né, principalmente para aquelas que não tiveram aquele costume de praticar atividade física quando mais novas, a gente tem uma diminuição nos nossos hormônios, tem a questão da sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então, todos esses são fatores que levam a mulher a ter essa dificuldade realmente, né? E muitas delas acreditam que após os 40 anos, não, eu acho que isso não é mais para mim, é difícil. Tem aquela questão também pela desregulação hormonal. Essa mulher, ela passa a sentir mais cansaço, o corpo dela está mais sensível a dores, mais retido. Então, a musculação, ela vai trazer justamente essa melhora na qualidade de vida para essa mulher. Não só para as mulheres após os 40 anos, né? Se for uma mulher que sempre levou uma vida ali desregrada, sem atividade física, eu diria, inclusive, que essa decadência, ela pode começar até antes dos 40 anos. Sim, é verdade. Assim, como você sempre fala, né, sobre a questão da poupança de músculos, que o ideal é que comece já desde a infância. Exatamente. E às vezes a mulher que chega, né, nessa fase de 45 anos, ela olha para trás e ela pensa, essa questão de ganhar massa muscular, isso é lá para adolescente, né? A gente vê, assim, que as academias, elas têm um público maior, um público jovem, que realmente, muitas vezes, tem até uma facilidade maior em ganhar massa muscular, e fica até esse mito de que a mulher com mais de 40 anos, não é para ela, né? Ganhar massa muscular já passou, e às vezes eu percebo muitas mulheres chegando no consultório mais cansadas nessa fase, né, em que os hormônios começam a cair, indispostas, sentindo mais irritabilidade, e tudo que ela não quer é fazer esforço, né? Então, assim, a gente vê essa dificuldade que é fazer essa campanha para que a mulher entenda que sim, é a hora sim, sempre é possível, apesar de ser um pouco mais difícil, mas é muito importante que ela tenha esse foco, né, para ganhar massa muscular, né? Exatamente, até porque, Polly, quando essa mulher que sente essa indisposição, essa irritabilidade, como eu falei, a mulher, ela é muito emotiva, né? Ela é muito sentimental. E, às vezes, essa desregulação no humor, até mesmo na disposição, está diretamente ligado a essa diminuição brusca no percentual de massa muscular. E isso que você falou é engraçado, porque eu sempre trago aqui, relacionando
a massa muscular como uma poupança, né? Se essa mulher, após os 40 anos, ela tem, de fato, essa diminuição na massa muscular, a gente sabe que ela também tem uma diminuição da testosterona e o aumento ali do hormônio estrogênio. Então, tudo isso vai fazer com que essa mulher fique mais retida. O fato dela se olhar no espelho e não se reconhecer como aquela mulher de 5, 10 anos atrás, tudo isso é um fator para levar essa mulher, em alguns casos, até se sentir um pouco mais deprimida, mais depressiva. Hoje em dia, nós vemos várias mulheres ali que são a liderança dentro da casa delas, porque essa mulher trabalha fora, essa mulher precisa dar conta da casa dela, dos filhos dela, e tudo isso vai fazendo com que ela perca qualidade de vida. E a partir do momento em que essa mulher se dispõe a ter um acompanhamento de profissionais que vão trazer para ela mais qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, ela tem sim essa possibilidade de ter muitos ganhos, né? Não só no que diz respeito a aumento de massa muscular. Tem o aumento de massa muscular, mas junto com esse aumento de massa muscular, essa mulher também vai ter uma melhora na composição corporal, ela vai perceber um pouco mais tudo isso vem acontecendo. E hoje é interessante porque, assim, eu como profissional de educação física e você como endocrinologista, a gente sabe que para que essa mulher ela possa prevenir, em alguns casos, até mesmo reverter esses sintomas aí do que está relacionado à idade, é muito importante, né? Sim, e com o passar do tempo, assim, o próprio desenvolvimento da medicina, dos estudos relacionados à atividade física, a gente fala com mais propriedade sobre a questão da massa muscular, porque é uma coisa que a gente não sabia. Então, a gente vive aí uma fase até relacionada, assim, ao desenvolvimento tecnológico, que está sendo muito rápido. Então, talvez há 50 anos, né, as nossas avós, por exemplo, bisavós, não tiveram a informação que a gente tem hoje. E ainda é, digamos, uma certa novidade para muitas pessoas, muitas mulheres, e entender esse impacto todo do exercício físico. Então, parece muitas vezes até exagero quando ela vai a todo médico, a mulher lá que ela se consulta, o cardiologista, a ginecologista, todos os médicos que ela vai, fala sobre a importância do exercício físico, e isso fica ali, às vezes, ela começa a entender, mas ela não tem a consciência, que eu costumo falar que é o que faz mais diferença, é a consciência de saber que é possível, né? Porque a maioria das mulheres já tem uma rotina estabelecida, como você falou, são muitos afazeres, e às vezes ela tem uma ideia de, no mundo ideal, quando eu conseguir me organizar, eu vou fazer uma musculação, eu vou dedicar, só que aí, é justamente nessa fase que ela está hoje, né, que é importante que ela consiga arrumar um tempinho, talvez ali começar uma vez por semana, 2 vezes por semana, que isso já é um despertar do corpo, e a gente sabe que o corpo que não faz exercício, o corpo sedentário, ele manifesta sintomas, e é aí que geralmente as mulheres nos procuram, né, Aline? Quando já tem os sintomas, né? Exatamente, e a questão do movimento, eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos uma farmácia interna. O nosso corpo, todas as vezes em que algo está desregulado, o nosso corpo ele dá sinais, né? E trazendo isso para esse mês, que é onde a gente está incentivando as mulheres a se cuidarem mais por conta ali do câncer de mama, é justamente sobre isso, é fazer com que o seu corpo ele se mantenha em movimento. Um corpo que se movimenta, um corpo que trabalha mais, ele é um corpo mais ativo, ele consegue perceber quando algo não está indo bem. Por exemplo, nós mulheres, durante um período ali de 30 dias, o nosso corpo ele tem oscilações de hormônio, de humor. Às vezes a mulher ela até começou na academia e ela fala, poxa, eu tô me sentindo tão bem, tão disposta. Só que vai ter um período ali no mês que essa mulher ela vai estar um pouquinho mais fraca, né? Então, submeter o corpo dessa mulher a um exercício físico, a testar, a ficar mais forte, faz com que essa mulher, sim, ela possa reconhecer mais o corpo dela e eu diria, inclusive, reverter alguns quadros possíveis de doença. Por exemplo, minha mãe já teve um problema de saúde lá atrás. Talvez essa mãe ela não cuidasse tanto da alimentação, não fizesse
frequência interessante ali de exercício físico programado. E quando essa mulher, ela passa a ter esse controle sobre a própria saúde, a estabelecer períodos no dia dela para que ela se cuide, para que ela tenha mais saúde, a gente pode, é como se a gente estivesse fechando portinhas para determinadas doenças, como, por exemplo, o câncer de mama. Isso, e assim, pensar que integrar todo o corpo, né? Entender que, bom, talvez de tanto ouvir falar que tem que fazer exercício, a mulher já começa a pensar na possibilidade de fazer exercício. Mas existe uma questão também muito importante que às vezes antecede até esse cuidado todo em fazer musculação, que é a alimentação, né, Aline? Sim. E aí vindo uma parte que eu sei que você domina do ponto de vista prático muito e agora teórico, né, como nutricionista, que é a importância da proteína na alimentação. E isso eu me deparo diariamente, Aline, porque eu venho acompanhando mulheres que nunca tiveram uma consulta muito detalhada, né? Então elas vão às vezes a algum médico, o médico pede exames, olha os exames, tá tudo bem, volta daqui a 6 meses. E ninguém nunca abordou a rotina, porque é mais difícil mesmo, né? No dia a dia, no corre-corre, às vezes o médico com pressa, não dá tempo de conversar sobre isso. E aí quando eu começo a conversar sobre isso, eu vejo assim, não sou nutricionista, mas por alto, eu tenho uma ideia de que a alimentação dela tá com pouquíssima proteína. Ela às vezes é aquela mulher obesa, que come pouco e de verdade, quem vai junto na consulta, às vezes o esposo fala, meu Deus, ela não come nada e preocupadíssimo porque ela não emagrece. Olha para ela e fala, meu Deus, ela passa o dia, ela não come, é muito pouquinho e por que ela está se esforçando tanto e não emagrece? Então, realmente isso é muito frequente, principalmente após os 40 anos. Mulheres obesas que comem muito pouco e não emagrecem. Você vê isso aí na sua rotina, atendendo mulheres também? Nossa, demais da conta. E é aquilo que eu falei, tá relacionado também com o humor dessa mulher. Muitas vezes aquela obrigação em ter que estar dando conta de tudo, essa mulher que se cobra, que não tira um tempo para ela, para entender o corpo dela pedindo socorro de fato, né? Quando a gente come mais carboidratos, mais açúcares, são alimentos que de fato eles trazem um certo prazer, mas eu diria que é como se você pegasse uma folha de papel e tacasse fogo. Não tem nada ali fazendo com que o fogo pegue devagarzinho. Quando a gente coloca proteína, que é um nutriente que o nosso corpo ele vai demorar um tempo maior para metabolizar, eu gero uma sensação de saciedade. E eu diria que é como se a proteína ela fosse o tijolinho ali do nosso corpo. Se eu pegar um monte de cimento e só jogar naquele corpo, aquele negócio ele vai derramar e a gente não consegue construir nada. Agora, quando a gente passa uma quantidade considerável de proteína, de fibras, redução do açúcar, que é um componente inflamatório para essa mulher, ela consegue ter mais um ganho considerável de massa muscular, reconstruir aquela fibra que talvez foi danificada durante um exercício físico e com isso ela tem uma melhor composição no corpo. E eu falo sempre, não é só atividade física, não é só ir no médico, é todo um conjunto. É essa mulher levar para o profissional como que é a vida dela. E esse profissional também, ele precisa ter uma escuta genuína e uma escuta com interesse real em resolver a vida daquela pessoa, né? Hoje eu trabalho como personal e um dos motivos que me levaram a querer fazer nutrição é olhar para aquilo dali e falar, cara, essa receita, essa dieta tá um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu conheço a vida da minha aluna, eu sei da dificuldade que ela enfrenta em poder preparar o alimento. Às vezes são mulheres ali que assumem um cargo de presidência, que corre muito, ela não tem aquele tempo de ficar ali o tempo inteiro preparando aquela refeição. Então, se eu tenho um profissional que acompanha essa pessoa, sabendo de todos os problemas que ela tem, é muito mais fácil resolver o problema dela. Não é comer qualquer coisa, o tempo que dá, do jeito que dá. Não.
Poliana, dentro da minha rotina, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para que eu consiga mudar esse quadro aqui que hoje já não me agrada? E prova disso é o programa Emagreciendo, que temos... É um trabalho multidisciplinar, onde esses pacientes eles são assistidos de forma mais próxima, identificando o problema dele é esse, então isso daqui é o profissional, é o personal trainer que vai resolver, esse é o nutricionista. Existem outros exames que é necessário sim uma conduta médica para que possa ser avaliado e identificar. Poxa, realmente, essa mulher ela não tem 40 anos ainda, mas ela tem um problema hormonal. Ah, não, ela tá comendo muita besteira. E o nutricionista, ele vai poder bater de frente com esse paciente e falar, olha só, a gente aumentou a proteína, mas diante dos resultados do seu exame, eu acho que alguma coisa não tá sendo feita adequadamente. Sim, é interessante essa ideia de cada pessoa, cada mulher que está em casa entender que o corpo dela funciona diferente. Apesar da gente, claro, sempre ser guiado pela ciência, pelos estudos, mas a gente sabe que aquilo que funcionou, ou talvez para aquela blogueira que está ali divulgando a dieta X, a dieta Y, aquilo ali funcionou para o corpo dela. Então eu não posso desmentir, não é mentira, mas às vezes aquilo funcionou para o corpo dela. E só sabendo como é o metabolismo dela, acompanhando com o tempo, a gente precisa de tempo, com certeza, não dá para numa primeira consulta já saber, olha, a dieta ideal para você, o remédio ideal é esse, vai dar tudo certo, segue em frente. Exatamente. Isso não é a realidade, né? E às vezes, por conta dessa falsa informação, a mulher começa ali a fazendo a dieta, às vezes seja um jejum, seja algo que não foi feito especificamente para ela, e ela começa a não ter resultado e achar que é um grande problema. Eu te dou até um exemplo, assim, não sei se você também já viu casos assim, de mulheres que chegam no consultório e falam, eu tomo meu café da manhã, tomo um cafezinho, porque ela quer dizer a dificuldade que é para emagrecer. Toma um cafezinho, às vezes um pãozinho ali pequenininho, porque ela não come muito, e vai para o trabalho. Às vezes para almoçar, almoça no self-service ali do trabalho, coloca sempre uma salada, uma carne, pouco carboidrato, chega em casa à noite, às vezes quando ela está nesse propósito de emagrecer, come ali uma fruta e vai dormir. E isso, repetidamente, esse esforço, né, em evitar alguns alimentos, são mulheres que realmente às vezes já não comem doce, já cortaram várias coisas da alimentação e fazem ali no máximo 3 refeições ao dia e não entendem por que não emagrecem. E aí, às vezes, a resposta pode estar justamente na massa muscular, Line, porque formar músculo comendo tão pouquinho, a mulher ela não vai conseguir formar, né? Exatamente, não adianta nada você ter um carro com um motor potente, mas você não oferecer combustível de qualidade para que esse carro se desloque de um ponto a outro. Até mesmo quando a gente está pensando em ganho de massa muscular, é importante ter um profissional que adeque a quantidade dos macronutrientes necessários para que você tenha um aumento de massa muscular. Às vezes, essa mulher ela tem um problema de irritabilidade, uma compulsão alimentar, e grande parte disso está relacionado, sim, com aquilo que você come. Por exemplo, eu como uma porção de frutas, eu como fibra, eu como proteína. Você se alimenta de forma saudável, mas isso não significa dizer que você se alimenta bem. O nosso corpo, para que ele funcione, ele precisa estar munido de nutrientes. Então, às vezes, a má qualidade de sono, essa mulher que está ali, ela come muito rápido, ela não presta atenção no que ela está comendo, na mastigação dela. Então, às vezes, são pequenos ajustes que parecem coisa boba, mas que lá no final vai fazer uma grande diferença. Eu digo que esse cuidado, tanto com a alimentação, quanto com os exercícios, é um ato de fé. É algo que você faz agora e aos poucos os resultados vão vindo. Você plantou uma sementinha, daqui a pouco aquela semente ela vai crescer, ela vai virar uma mudinha e vai ficar uma plantinha maior e vai se tornar uma árvore. Mas se você não está atento ao que você está fazendo e a resposta que o seu corpo vem dando diante daquele comportamento, aí a gente não pode mensurar. Poxa, Poliana, você foi treinar, você melhorou. Tá, mas eu melhorei em quê?
Talvez, se você tivesse um profissional ali próximo, você saberia exatamente onde você melhorou, onde você não melhorou nada e onde você poderia ter melhorado muito mais. Então, um profissional próximo, ele vai conseguir colocar em dados, transformar em números e mostrar, olha só, a gente melhorou aqui, aqui, aqui. Agora a gente vai ter que trabalhar esse outro ponto que você não conseguiu chegar sozinha. E aí a grande diferença, a grande sacada das pessoas que entenderam a importância de ter um profissional colaborando nesse processo, seja ele de emagrecimento, de ganho de massa muscular, às vezes mulheres, né, que após os 40 anos decidem competir, né, se desafiar. Então, um profissional próximo vai ser um divisor de águas, né, para essas pessoas. E aí você me fez lembrar agora uma coisa que é muito atual, que é o tratamento, né, como que as pessoas chamam em casa, não tem mais como voltar atrás sobre as canetas emagrecedoras, esse é o nome popular mesmo, de medicamentos como Ozempic, Mounjaro. E o que eu vejo muito mulheres felizes usando a medicação e que chegam, toda semana eu vejo isso, porque como eu recebo mulheres e muitas vezes elas até começaram um tratamento, lá atrás esses medicamentos não precisavam de receita, então começaram sozinhas e elas chegam muito felizes realmente porque já se pesaram e viram que perderam muito peso e quando estão diante da bioimpedância, para avaliar a composição corporal daqueles 10 quilos que elas perderam, ali 3, 4 é músculo. E falta eu chorar quando eu vejo aquilo, porque eu tô na frente de uma mulher super feliz e eu já tô prevendo o futuro do que vai acontecer. Ainda mais uma mulher com mais de 40 anos que perde 2, 3 quilos de massa muscular. Muita coisa. É uma tragédia, né, Aline? Exatamente. E assim, até que ponto vale a pena a gente pegar uma balança e colocar, não importa o que está subindo ali. Então, eu preciso avaliar o que eu estou fazendo da minha saúde, o que eu estou fazendo da minha vida. E é como eu falo, a quantidade de massa muscular no nosso corpo é uma poupança para o nosso futuro, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é ganhar massa muscular, porque a massa muscular ela não apenas dá sustentação para o meu corpo, mas é algo que comunica, estou saudável, estou funcionando, estou bem. É como se você tivesse funcionários que ouvem as informações que precisam ser passadas e funcionários que tá ali, mas não tem boca, não tem olho, não tem ouvido. A informação ela não passa de forma adequada, sabe? Então, a quantidade de massa muscular, ela é um fator determinante para a minha regulação hormonal, para a estabilidade do meu corpo. Muitos idosos hoje, eles sofrem muitos acidentes. Por quê? Porque ele tem uma diminuição da massa muscular. Qualquer quedinha que esse idoso sofra, ele pode quebrar um osso, ele pode se machucar, ele passa a ter medo de caminhar sozinha. Não, e você me lembrou uma coisa que isso já acontece, né? Hoje eu tô com 44 anos, então esse podcast é para mim. Que é o quê? Vou virar na cama, já dá um estalo e dá um mau jeito, porque o que mais tem após os 40 anos, eu acredito que as mulheres que estão vindo já sentiram isso, é mau jeito, né? E eu digo que o mau jeito, quem está mais suscetível a esse mau jeito é quem tem pouca massa muscular, né, Aline? Quem não faz musculação, quem não faz atividade física, porque o músculo envelhece também, né? Se a mulher não tiver treinando esse músculo, ele vai diminuir, ela vai perder massa muscular. E esse jeitinho na coluna, uma distensão, isso fica mais suscetível, né? Fica sim, até porque as nossas articulações, até mesmo para que a gente consiga se manter de pé, fazer ali as nossas atividades do dia a dia, é importante que essa massa muscular, ela tenha um volume suficiente para gerar essa estabilidade. Então, pensa que o meu punho, né? Eu tenho uma massa muscular. O meu punho, ele se movimenta facilmente. Agora, se eu tenho pouca massa muscular, ele vai movimentar ao ponto de até machucar. Quando eu aumento a quantidade de massa muscular nessa articulação, ele vai continuar movimentando, mas ele vai movimentar de uma forma talvez um pouco mais limitada, né? É o caso de mulheres aí com essa diminuição da massa muscular que sentem mais dores no joelho, né? E aí é onde entra aquela questão também de, eu vou comer menos. Aí ela diminui tudo, inclusive a proteína. Quando eu aumento a quantidade de carboidrato e reduzo consideravelmente
a proteína, eu estou diminuindo a massa muscular, eu estou aumentando o processo inflamatório do meu corpo. A mulher com massa muscular diminuída, ela tem uma predisposição ainda maior a ter inflamações articulares ali na região do joelho, né? Então, imagina assim, o açúcar, o carboidrato é um veneno que eu coloco no meu corpo, que ao passar do tempo ele vai inflamando o meu corpo. Se eu coloco mais proteína, eu vou ter um aumento de massa muscular, é como se a massa muscular silenciasse essa inflamação. Então, eu não vou ter um corpo inflamado com dores de coluna, com dores no joelho, com dores na cervical. É isso, a dor, né, começa a ficar mais frequente justamente por essa falta de exercício, e aí você vê muita mulher com dor no ombro, é a dor no joelho que você falou, começa a ter mais entorse, mais distensão, e tudo aquilo, às vezes a mulher que não tem essa consciência fica, meu Deus, por que está acontecendo isso? E às vezes não sabe o que fazer, né? E agora falando sobre as mulheres que já estão com esse diagnóstico, né, de câncer de mama, mudando um pouquinho, né, dessa parte mais focada em massa muscular, mas lembrando que é sim um desafio. Quando a gente fala assim de câncer de mama, é um assunto muito delicado, porque mexe muito com a feminilidade, né? É um momento que a mulher se vê ali muitas vezes como uma pessoa que corre risco de morte, né? Ela começa a se preocupar muito e às vezes naquele momento o exercício é tudo que ela não quer fazer, né? Às vezes se está naquela fase em que ainda ali nos primeiros 5 anos pós-diagnóstico, já é importante a mulher se preparar e fazer uma atividade física. De que forma que o treino pode ajudar essa mulher que já teve o diagnóstico de câncer de mama, está aí dentro desses primeiros 5 anos pós-câncer de mama, Aline? Então, a gente sabe que é uma doença muito debilitante, né? E assim, o tratamento, a própria quimioterapia, as mulheres que ainda estão aí nesse processo, elas sentem muita indisposição, né? Elas sentem muita fadiga. Então, é como se o exercício ele entrasse para mostrar para essa mulher que sim, é possível ela seguir cuidando do próprio corpo. Ela aumenta o sistema imunológico dela, facilitando também o processo de cura dessa mulher. Porque hoje, assim, trabalhando com mulheres, hoje eu tenho assim, o prazer de falar que eu tenho alunas que já venceram o câncer de mama, eu tenho uma aluna que está em tratamento e o quanto a atividade física orientada tem colaborado com todo esse processo, né? Às vezes a mulher tá ali, a vontade que ela tem é de só ficar em casa, mas essa mulher, ela conseguir, mesmo depois de uma cirurgia, cuidar do próprio corpo, aumentar a força, ver que sim, ela é capaz, e às vezes, para algumas mulheres, é um novo despertar também, né? É falar bem assim, poxa, eu dou conta, isso daqui não vai me derrubar. É ela se olhar no espelho e perceber que o corpo dela continua funcionando, que aquilo dali não é um fim, mas é um novo capítulo da vida dela que ela vai passar, e a atividade física, ela vem justamente para mostrar para essa mulher que aquilo não é o fim, que vai continuar e que o tratamento ele vai ser muito melhor, né? Tem a questão também aí de casos onde as mulheres têm uma sensibilidade maior, ela sente mais dor, ela tá mais sensível. E eu digo que quando você faz exercício físico, é até uma brincadeira isso, porque o treino ele dói. Você vai treinar hoje, amanhã ou depois o músculo vai estar doído. Então, assim, o seu corpo ele tá tão acostumado a sentir dor que você passa a ter uma capacidade maior como eu diria, de suportar a dor, né? Então, assim, cara, se você não... Aquilo que não te mata te torna mais forte. Então, você vai sentir dor com exercício. Então, o tratamento, ele passa a ficar um pouco mais leve também por isso. E assim, eu lembro que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não tem aquele papel de julgar e de dizer, olha, isso tá errado, isso não devia fazer, pelo contrário, a ideia é que nós somos facilitadoras, né? A gente facilita a vida das pessoas. Então, a vida pode ser mais difícil, ela pode caminhar por caminhos mais perigosos, tortuosos, ou ela pode ir para um caminho mais seguro. E aí eu falo sobre a verdade mesmo, né? O que é verdade para cada pessoa. E aí eu vejo que muitas mulheres têm essa dificuldade de colocar o exercício físico em prática, às vezes essa mulher que está mais debilitada, com diagnóstico de câncer e tudo, porque ela convive com muitas incertezas e o ser humano, ele precisa muitas vezes dessas certezas e que nem sempre é possível. Então, por exemplo, a mulher que está com câncer de mama, ela
não sabe exatamente por que ela teve o câncer de mama. A gente sabe que existem fatores de risco, existem questões que são até hereditárias, mas ninguém nunca vai dar uma resposta e dizer, olha, foi por isso que você desenvolveu o câncer. E também o oposto, às vezes, mulheres que estão já com obesidade, a gente fala, olha, existe um risco associado da obesidade com câncer de mama, mas ela não vai ter a certeza de que ela vai ter câncer de mama. E enquanto, às vezes, muita gente precisa de certezas para tomar uma decisão. Então, como ela não tem certeza que ela vai ter câncer, ela espera um pouco mais. Às vezes, aquela pessoa que em tese, já está curada do câncer, ela não tem certeza que aquele câncer corre risco de voltar, então ela espera um pouco mais para fazer exercício. E eu costumo falar que no tratamento, no acompanhamento da saúde das mulheres, é importante aprender a conviver com as incertezas, mas ao mesmo tempo entender que esse autocuidado, ele é um autocuidado no sentido de facilitar a vida, que está tudo bem também, se não for possível fazer esse autocuidado, não é para ser uma cobrança, ser difícil, mas a mulher entender, bom, eu posso escolher por um caminho de procurar personal trainer, de procurar um tratamento com um médico para facilitar a minha vida no futuro, ou não, mas se eu não consigo fazer isso no momento, também está tudo bem, no sentido de que ninguém tem certeza de nada. Então, a gente está ali do lado para apoiar, sem julgamentos, e sabendo que a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela nunca vai ter certeza do que ele gerou e ela também nunca vai ter certeza do quanto ela está prevenindo quando ela decide fazer exercício, mas ela decide até pela fé mesmo de fazer exercício, confiando que aquilo vai ser um facilitador para a vida dela, né, Aline? Exatamente. E assim, é aquela questão da gente entender o viver um dia de cada vez, né? Trazendo um pouquinho aí a questão da pandemia, do Covid. Ninguém jamais esperou que algo de tamanha proporção fosse acontecer, né? Existiram aquelas pessoas que, agora eu vou, de fato, cuidar da minha saúde, estou trancado dentro de casa, a pessoa estava ali para surtar. Existiu aquelas pessoas também que falou, já estou trancada aqui mesmo, eu vou me entregar. Então, assim, são vários fatores. Então, se a gente se prende aquilo que pode ou não acontecer, aquilo que vai ou não acontecer, a gente simplesmente não vive. E isso não diz respeito apenas ao câncer de mama. Isso diz respeito eu já tô gordo mesmo, eu vou comer mais um sanduíche. Não, hoje eu não fui treinar mesmo, então final de semana eu vou tocar o terror, e vou beber, e vou comer, isso e aquilo outro. E não é sobre isso, sabe? É a gente ter a consciência de o que eu posso fazer hoje para que o meu dia seja melhor. Né? O que eu posso fazer hoje para tornar o ambiente com as pessoas que eu gosto um ambiente melhor ainda, né? É a gente ter a certeza de que tudo que eu fizer que pode melhorar o meu dia, que pode melhorar o meu humor, que pode melhorar a minha fé no amanhã, tudo isso vai colaborar tanto no tratamento de câncer, ou seja lá qual for outro problema que essa mulher enfrenta. Porque a gente sabe que a mulher, ela tem muito essa cobrança de precisa cuidar dos filhos, precisa ser uma boa profissional, precisa ser uma boa esposa. E tudo isso de cabelo arrumado, de maquiagem pronta e em cima de um salto, né? Então, se a gente se entregar a toda essa cobrança, entendendo que o que eu posso fazer hoje por mim? Porque quando a gente está bem com nós mesmas, a gente consegue entregar um cuidado mais genuíno para o outro, né? Então, nunca é somente sobre mim, sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer. É entender que vão ter dias, sim, que eu vou estar um pouco mais cansada, que eu vou falar assim, cara, hoje eu não vou fazer, mas é que você tenha a consciência de o quanto antes falar. Eu acho que eu tô parada demais, então vamos voltar ativa. A gente tem, a mulher é muito isso, né? A mulher é essa montanha russa. Ora tá com um humor muito bom, ora tá um pouco mais tristinha. O homem não, o homem, se ele começar a treinar hoje, ele for focado, é mais rápido. Ele vai evoluindo. A mulher, ela tem toda essa montanha russa que no meio do caminho, se ela não procura entender como que o corpo dela funciona, vez ou outra ela vai pensar em desistir, porque ela fala, poxa, eu treinei, mas hoje eu não dou conta, eu tô muito cansada. E ter os profissionais que esclarecem tudo isso para essa mulher, vai fazer essa mulher ir longe. E assim, o profissional de saúde, ele tá ali para ajudar a encontrar respostas,
para muitas coisas que é muito difícil encontrar, e às vezes a própria mulher tem a resposta dentro dela. E aí, quando a gente fala sobre diagnóstico de câncer, é aquele momento que muitas mulheres perguntam por quê, né? Por que, né, que teve esse diagnóstico de câncer? E a resposta exata ninguém nunca vai ter, mas sim podem ter pistas, né? Às vezes o corpo, por meio de sintomas, seja de dor, seja de cansaço, seja de ganho de peso, ele está fazendo um pedido de mudança, um convite para mudança. Então, se a todo sintoma ou ao diagnóstico de doença a mulher conseguir entender que por trás daquilo ali tem um pedido de mudança, aquilo ali não necessariamente vai ser ruim. Então, aí quando a gente se depara com mulheres que realmente têm diagnósticos de doenças graves e que enxergam aquilo ali como um pedido de mudança, bem, aquilo que pensava antes não era bem assim, e aí aquele sintoma leva a mulher a pensar diferente, leva ela a se sentir diferente e leva ela a ter um novo comportamento. Então, às vezes, aquele é um ritual de passagem ali que vai trazer uma mulher, às vezes, muito mais forte, que vai entender muito mais a própria vida, e em vez de ser uma mulher com medo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas buscam cuidar da saúde por medo, e esse eu costumo falar que não é o principal caminho, né? Por medo de morrer, por medo de ficar. Lógico, a gente sabe dos riscos, mas até a consciência muitas vezes de que, bom, se eu fizer todo dia ali um cuidado, eu estou diminuindo a chance, sem garantias também, porque a gente muitas vezes não vai ter garantia. Mas é muito interessante ver que mulheres conseguem fazer essa transformação após um diagnóstico, e ao mesmo tempo existem mulheres que às vezes não estão tão preparadas, né, Aline? Eu acho que você já deve ter, de repente, atendido mulheres que simplesmente já estão com um problema, às vezes um ganho de peso, mas parece que ainda não estão preparadas para a mudança, né, Aline? Você já viu isso? Nossa, demais. E é justamente isso. Às vezes, essa mulher ela tem esse desejo de mudar de vida, de emagrecer, de ter um corpo melhor, só que tudo na nossa vida parte de um processo, né? O que eu estou disposta a fazer para de fato mudar? Então, às vezes, é uma pessoa que nunca fez atividade física, que comia muita besteira, ou que às vezes ela não vem de uma rotina até mesmo dentro da própria família, dos avós, dos pais, e ela acha que porque outra pessoa conseguiu talvez um pouco mais rápido, ela também não vai conseguir. E é muito importante a gente ter um profissional que saiba ouvir, né? Hoje, como personal trainer, eu falo assim, cara, tem dia que tudo que eu não quero é treinar. E é justamente nesse dia que eu falo, é hoje que eu preciso treinar. Né? Então, não é sobre querer fazer o que eu tenho que fazer, é sobre entender a necessidade que o meu corpo tem de ser submetido àquilo dali, sabe? Muitas coisas que aconteceram na minha vida, não só no que diz respeito a treino, várias vezes eu estava ali à beira do precipício e falei, eu preciso ter alguma atitude, porque senão eu vou cair ali, e se eu cair, será que eu consigo levantar? E é justamente isso que você falou, essa incerteza sobre o futuro. O meu amanhã, o que vai acontecer? Será que amanhã eu vou acordar de novo com preguiça? Será que, sei lá, eu vou ter algum problema que me impeça de cuidar de mim, o meu marido, os meus filhos, o meu chefe lá no meu trabalho? Então, a gente precisa, de fato, ter essa consciência de que não sei se eu quero, mas eu entendo que eu preciso. E hoje, ter todo esse acompanhamento, buscar pessoas, perfis em redes sociais que comuniquem aquilo que você espera para o seu futuro, isso é muito importante. Porque muitas vezes eu não quero treinar, mas aí eu abro o meu perfil e eu falo, caramba, pessoa que estava cansada, eu sei que fulano está enfrentando uma barra e essa pessoa já foi treinar? Não, eu preciso ir. E muitas vezes não é sobre ser espelhado no outro, mas é saber que, caramba, todo dia eu posso treino, e tem pessoas ali que é sagrado, todo dia fala, caramba, você já foi. Então, nós também somos espelhos de outras pessoas, né? Às vezes eu já me questionei o seguinte, caramba, meu Instagram deve ser chato, né? Todo dia posto a mesma coisa, mas tem gente que vê aquilo dali tão repetido, e quando você está inserida naquele meio,
às vezes eu olho e falo, caramba, isso aqui parece tão fácil, mas ninguém nem imagina que nesse dia eu senti vontade de chorar, porque eu não conseguia levantar da cama, de tão cansada. Mas eu já entendi que o meu comportamento, ele influencia outras pessoas. Ele muda a realidade de outras pessoas. E às vezes, essas pessoas que eu ajudei a mudar a realidade, às vezes são elas que mudam o meu. Sabe? Eu olhar, caramba, essa pessoa era sedentária. E um dia ela me falou que ela começou a treinar por minha causa. Então, eu não posso desistir. Né? Então, tem um pouco também essa cobrança de, poxa, eu preciso estar bem, mas o dia que eu não estiver bem também, tá tudo bem também. Reconhecer isso. E isso tem a ver com comprometimento, né? E isso não é, assim, apesar de ser simples, né? Não tem grandes segredos para se ganhar massa muscular, aumentar a proteína, e aí o nosso papel é tirar a ideia de que ganhar massa muscular eu preciso ir para o nutricionista que faz uma dieta mirabolante para aumentar meu músculo, ou que preciso de um hormônio para aumentar o músculo, suplemento mais top de todos, que tem vários que estão inventando aí agora que você precisa do suplemento, depois a gente vai conversar sobre isso, XYZ, para poder ganhar massa muscular. E é muito mais simples do que isso, né? É a rotina, é o passo a passo de repetir, né? Repetir todo dia aquele cuidado com a quantidade de proteína que você comeu no dia, repetir aquela programação de exercício físico que você tem que ter semanalmente, e é isso que vai trazer um resultado sustentado, e que esse comprometimento, ele nem sempre é fácil sozinho, porque é fundamental que a pessoa se comprometa com o próprio corpo, mas que às vezes um desafio fazer isso sozinho. E aí uma coisa que eu uso lá na clínica, Aline, para saber o quanto a pessoa está comprometida ou não, eu acho interessante que é meio que meu termômetro, porque a pessoa vem para uma primeira consulta e ela se empolga e tudo. E aí eu sempre ofereço para ela um tratamento mais prolongado ali de pelo menos 6 meses. E nesse tratamento, ele é um tratamento que, na verdade, eu estou só somando os custos dela fazer um acompanhamento por 6 meses. Então ele não é caro, mas ele é... O que representa, o que é caro nesse sentido é o comprometimento. E se comprometer custa caro. Então, quando a pessoa fala para mim, não dá, eu já entendo que talvez não é a hora daquela pessoa. E tá tudo bem também, porque a gente está sempre torcendo para que haja um tempo em que, de repente, venha a ser possível cuidar do corpo e que até lá nada de ruim aconteça e fique tudo bem, porque a gente, é como eu falei, não tem nenhuma certeza. Estar acima do peso é pior do que estar magro. A gente não sabe o que vai acontecer com cada pessoa. A gente sempre torce pelo melhor, mas a partir do momento que a pessoa decide se comprometer, eu vejo a diferença, porque às vezes eu proponho o tratamento e a pessoa já decide de forma rápida, eu já sei que aquilo ali é o sinal que eu precisava para investir naquela pessoa, porque eu sei que ela está comprometida com a saúde dela. Então, é muito mais do que... a informação que ela me dá é muito relacionada ao próprio comprometimento do que a condição de tempo, porque às vezes tem gente que fala que está sem tempo, que está sem dinheiro, e um tanto de questão, mas que quando a pessoa está comprometida, ela dá um jeito e ela fala, é agora, porque eu preciso mudar, e ela sente esse chamado, e a gente fica feliz de estar fazendo parte disso, né, Aline? Exatamente. E assim, até que ponto vale a pena eu ficar postergando o resultado que eu quero agora? Às vezes, algumas pessoas... Hoje, a internet, ela traz muitas facilidades. Então, assim, é o momento que a gente precisa olhar para algumas promessas, inclusive agora, né, vai chegar verão, as pessoas estão ali matriculando na academia, tem alguns profissionais e até mesmo pessoas que não têm uma formação acadêmica oferecendo resultados até então muito milagrosos, muito rápidos. E eu digo que o nosso corpo, a nossa saúde é um processo. É você fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e ao final daquilo dali, você ter acumulado vários comportamentos que te levaram consequentemente ao corpo que você gostaria de ter. É você começar a treinar e você ter uma melhora na sua qualidade de sono. É você começar a se alimentar bem e você perceber que a sua pele ficou mais bonita porque você reduziu a inflamação do seu corpo. É você não buscar atalhos.
né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, contratando um profissional mais barato, se comprando um e-book do blogueiro X e Y, porque aquilo dali vai me dar o corpo dos sonhos em 5 semanas, em 30 dias. Então, assim, até que ponto esse resultado rápido é sustentável? Até que ponto é saudável eu sair de um corpo de 90 quilos para 50, 60 quilos de forma rápida? Então, eu preciso olhar para o meu desejo daquele momento, entendendo que é um processo. E é justamente isso que você falou. Quando eu vou atender o meu aluno ali pela primeira vez, ele já chega, eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento em janeiro, e isso já começou a acontecer, porque sempre acontece no final do ano, eu tenho uma viagem, eu tenho um compromisso, eu preciso estar com um corpo legal. É eu entender quanto que aquele corpo fora de forma está doendo naquela pessoa. Qual a urgência dela em ter uma melhora no que ela vê no espelho, refletido. Porque muitas vezes o que eu vejo ali naquela pessoa é quanto que ela está disposta a abrir mão dos atalhos para ter um caminho que, de fato, olha só, eu vou te entregar isso daqui, mas você entende que é um processo, que você vai precisar vir 2, 3 vezes na semana, e que além daquela 1 hora que você está comigo, eu preciso que você faça o dever de casa, é uma caminhada, passear com o cachorro, ao invés de você pegar o elevador no seu trabalho, você subir de escada. Então, assim, quando que essa pessoa está disposta mesmo a ter aquela mudança? Ou ela só quer o resultado? Né? Porque o resultado por resultado tem muitas pessoas que te entregam. Hoje, a mesma velocidade com que você quer atingir aquilo dali pode também ser a mesma velocidade com que você vai perder aquele resultado. E até que ponto isso é benéfico para você? Pagar talvez um pouco mais barato e ter um resultado que daqui a pouco vai queimar igual a folha de papel que a gente falou no início. Às vezes com riscos, né? Para a própria saúde, com né? risco, automedicação. Tem pessoas falando, você já tomou Mounjaro? Pessoas oferecendo, trazer o que a gente chama de mercado negro, né? Então, vai dar resultado? O que é resultado para você? Sabe? Mulheres aí, as pessoas elas estão tão interessadas em padrões que a mídia coloca, que até que ponto vale a pena ter o corpo igual daquela blogueira, ter o nariz igual, o peito igual, a barriga igual. Você é tão perfeita que igual a você só existe você, não existe outra mulher igual a você. Você passou por diversas histórias, tanto de trabalho, de vida, então é especial ser você. E ter um profissional responsável que entende a sua particularidade e a preciosidade de ser você, que ele vai melhorar você. Ele não vai pegar um esboço e falar, Poliana, eu vou deixar você igual a esse corpo. Não, você é perfeita como você é. Você talvez tenha uma perna mais bonita do que a barriga da outra. E é justamente entender isso que vai fazer você chegar num resultado, você olhar para o seu corpo e falar, caramba, sou única, meu corpo tá bem do jeito que tá. E não é você usar a régua do outro para medir os seus resultados, mas é usar a sua própria régua, entendendo. Há 1 ano atrás eu tava com essa composição corporal. E agora eu tô muito melhor. Hoje eu já consigo colocar um biquíni, hoje eu consigo dormir sem o auxílio de medicações, hoje eu já não tenho mais uma compulsão por doces, porque eu entendi que aquela compulsão por doces era uma carência nutricional, de proteína, de fibra. Não vou dizer que é errado uma reposição hormonal, desde que essa pessoa de fato precise, porque tem mulheres, até mesmo por um fator genético, que ela teve ali eu esqueci a palavra. Mas ela teve uma menopausa precoce e ela realmente precisa de todo esse cuidado. Mas assim, você é única, mulher. Você é única, você é perfeita. E tudo aquilo que você precisa para florescer já está dentro de você. E somente um bom profissional vai fazer com que você floresça da melhor forma. É isso aí, gente. Muito bom. A gente vai finalizar esse quadro Sendo Saudável com essa reflexão para você aí no Outubro Rosa. E quero também pedir para a Aline deixar o contato que as mulheres podem te procurar caso queiram entender mais sobre esse processo de ganho de massa muscular. Sim, então hoje eu estou no Instagram, alinemedeiros.ao, repetindo, alinemedeiros.ao.
É o meu Instagram, e lá vocês vão poder acompanhar um pouquinho sobre o que é a rotina de uma personal, estudante de nutrição, dona de casa. E assim, não precisa ser pesado, né? Mas precisa fazer aquilo. Tipo assim, se todo dia a gente fizer um pouquinho, o resultado ele vai aparecer. Sim, é isso. E esse quadro é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia. E para você que tem dúvidas aí sobre o ganho de massa muscular após os 40 anos, você pode entrar lá no Instagram, @Ciendo Endocrinologia, que você vai sim ter um tratamento personalizado para você entender melhor a fase da sua vida. Um ótimo dia para todas. Obrigada, Aline. Eu que agradeço.